Muito bom dia, pessoal, tudo certo? Hoje a gente está aí com uma quarta-feira, dia de Mercúrio. A gente vai ter como protagonista aí esta força planetária que está transitando aqui no signo de Libra, junto com o Sol, junto com o Nó do Sul. Foi um dos pontos que estava em conjunção com os posicionamentos que formaram e protagonizaram o eclipse, um evento que veio representar, simbolizar um momento de intensas metamorfoses emocionais e um momento em que nos convidou a olhar para dentro e entender as coisas que podem estar desequilibrando o nosso mental e o nosso campo psíquico emocional. Esse Mercúrio no signo de Libra, que está protagonizando a energia do dia de hoje, está fazendo uma importante, intensa, impactante, sensível oposição para o asteroide Quiron aqui em Áries. Esse asteroide, para quem não sabe, para quem está chegando hoje no canal, ele tem relação com a astrologia kármica, que pega numa esfera, numa parte, nossa, bem íntima, bem antiga, que tem muito a ver com os nossos traumas de infância, com as coisas que mais nos feriram nessa época, e como isso nos engatilha até hoje. Então, por exemplo, eu sinto certo cheiro, lembro de um passado, ouço uma música, vem a historinha na minha cabeça daquela época. Tudo isso tem a ver com as nossas memórias ancestrais, que tem muito a ver tanto com a Lua na astrologia, quanto esse asteroide. Então, tanto a Lua quanto esse asteroide Quiron falam muito dessas memórias armazenadas. E Quiron muito mais a ver com as memórias negativas, as memórias que estão associadas a traumas. E o Mercúrio fazendo essa oposição, como se fosse ali olhando de frente para essas feridas e para esses traumas, está fazendo com que a gente entenda o fio da meada, da onde que veio o Nó do Sul aqui em Libra, resgatando informações e nos voltando também a esse olhar para o passado, no sentido de solucionar, no sentido de resolver e entender da onde vem esse fio da meada, né? Então, esse fio, ele está sendo puxado nessa floresta desconhecida para que você não se perca, só que, eventualmente, você vai olhar para trás e não vai lembrar em qual árvore você amarrou o fiozinho que está ali junto com você. Às vezes, você vai ter que voltar para trás, relembrar seus passos, para entender qual foi o trajeto e qual direção que você está indo, né? Porque para você se perder numa floresta é muito fácil. Então, às vezes, você tem que voltar uns passos atrás, ver por onde já passou o fiozinho, ver se você está numa direção certa para continuar a jornada. E esse Mercúrio em Libra, ele vem desenrolar muitos assuntos que estavam emaranhados em bololôs, né, em nódulos kármicos, no nosso campo espiritual, no nosso campo mental, principalmente. Então, hoje é um dia de compreensão, insight, entendimento e revelação. Muitas dessas informações kármicas, etc., elas não têm só a ver com a gente. Muitas das coisas que a gente precisa entender, a gente vai entender quando a gente entender, por exemplo, o que tal pessoa fez, qual foi o papel de uma terceira pessoa ali na situação. Enquanto essa máscara não cai, enquanto a gente não descobre a verdade sobre determinadas pessoas, a gente não consegue compreender exatamente as situações que nos acometeram. Por que que elas estavam ali? Por que que determinada pessoa agia assim, assim, assado? Né? Então, hoje a gente vai ter acesso a essas informações, seja através ali do contato com o tarô, seja através do insight mediúnico mesmo, ou seja através dos sinais do dia a dia, que a gente para observar e às vezes a resposta está ali contida. No momento que você para olhar a natureza e ver uma folha caindo em cima de uma pedra, dependendo da interpretação que você dá a isso, aquilo pode soar como uma resposta importante, tá?
Muita atenção nos sinais do dia a dia hoje. Pessoal, a gente está numa semana péssima para questões de trânsito. Tráfego, engarrafamento, acidente, estresse, batidas, tá? Então, dirigir com muita atenção, e eu reforço o que eu já falei nos vídeos dos dias anteriores, porque esse aspecto entre Marte aqui e Mercúrio ainda está no céu, essa quadratura, que está trazendo uma tendência alta de acidentes e desastres no trânsito. Nada de descontar na velocidade a pressa que a gente está tendo de resolver essas questões psíquicas e de ordem mental, tá? Isso é um processo vagaroso. A gente está falando de liquidações kármicas de muitas vidas atrás, de histórias muito antigas. Se você não acredita em vidas, então a gente está falando de coisas de muito antigo na infância. E coisas tão antigas não são trabalhadas de uma hora para outra. Se a gente pega e desconta a nossa pressa no trânsito, a gente vai ter problema. Então, reduz a velocidade, vai com calma, vai ouvindo uma música relaxante, não dirija só por você, também dirija pelas pessoas que estão ao seu redor, tá? Porque às vezes você está sabendo que a gente está num momento delicado no trânsito, então você vai lá e vai tomar cuidado. Só que o outro colega que nem acredita em astrologia, ele nem está sabendo o que está rolando no céu, e ele vai se sentir mais estressado no trânsito hoje e vai descontar ali no pedal mesmo, na direção, e não vai nem estar sabendo. Então, você vai ter que tomar cuidado por você e pelos outros. Então, muita atenção no trânsito, nada de exagerar na velocidade, beleza? E se der para evitar, evita sair com o carro, tá bom? Porque esse Marte, ele também está fazendo quadratura, né? Como o Quirón está fazendo oposição para Mercúrio e o Marte fazendo quadratura para Mercúrio, ele também, por efeito dominó por tabela, está fazendo essa quadratura para Quirón, aqui como vocês podem ver. E Quirón, por falar de feridas, também tem relação com acidentes. Então, é um aspecto extremamente delicado, essa quadratura T que está no céu, para questões dessa ordem, por isso estou sendo enfático nesse ponto. Beleza? Hoje, o Júpiter começa a ficar retrógrado, e aí a gente também pode ter problemas em questão de aplicativo, rede social, transação bancária, tá bom? Evitar fazer grandes transações no dia de hoje é uma boa alternativa para evitar surpresas desagradáveis. E esse Júpiter retrógrado em Gêmeos, ele vai mexer muito com as questões de ordem tecnológica, rede social, seguranças de redes sociais, legislações relacionadas ao campo da internet, ao campo da inteligência artificial. Esse Júpiter ele vai ficar retrógrado em Gêmeos até 2025, então vai ser um trânsito longo que vai falar de processos vagarosos, né, processos sociais e coletivos, não só individuais. Por isso que depois a gente vai gravar um vídeo para falar desse assunto específico do Júpiter em Gêmeos, mas a título cotidiano aqui, hoje pode ser um dia que vem apresentar muita estabilidade na rede, na conexão, aplicativo, comunicação, tá bom? É isso aí, gente. A gente está no momento, a Lua em Sagitário ainda, que vai instigar a nossa curiosidade para a gente querer saber o que está acontecendo dentro do nosso íntimo. Por isso a pressa, tá? Então, quando a gente está com pressa e a nossa mente está bagunçada, a gente não consegue ouvir as respostas. Então, antes de procurar respostas, a gente tem que, silenciar a mente. E se você estiver tendo dificuldade, busque um profissional de sua confiança que possa estar te orientando. Beleza? No meu caso, as redes sociais estão aqui, @Micael7astros e o número do WhatsApp também. Beleza? Gente, é isso aí. Um beijo, um abraço e até amanhã. Tchau!